Bom, mais uma vez aqui para falar de hormônio e psique. Eu sou a doutora Rosana Oliveira, que eu trabalho com endocrinologia e nutrologia, e vou deixar a apresentação do Douglas para ele fazer. É isso aí. Mais uma vez nós estamos aqui. Meu nome é Douglas Fernando, eu sou psicanalista e psicoterapeuta. E hoje vamos desmistificar e levar informações, né, Rosana? Sim, exatamente. Para as pessoas aí sobre esse processo aí que é o cortisol. Isso. Oportunidade de trabalhar a parte da psique, né, para poder se manter mais, vamos dizer assim, mais no centro do dia a dia, que nós vivemos cada dia mais acelerado, corrida, família, trabalho, né, os projetos de vida, aquela coisa, toda questão financeira que precisa tá melhor ali. Eu já até escutei uma pessoa falar da questão financeira aí, eu corto meu pescoço, mas não falo quem, que tá precisando, né, fazer uma casa aí, levantar não sei o quê. Então essa pessoa vai indo aí, daqui a pouco ela entra, o cortisol dela ou a adrenalina dela vai afetar o corpo. E você sabe que tem um estudo, ele foi tirado da plataforma agora, porque provavelmente o autor dele vai mexer no estudo. Justamente. Mas das 10 causas que mais ocasiona estresse no ser humano, o primeiro é profissional financeiro. É justamente. O primeiro. Tá, então, até tem uma das perguntas que fizeram pra gente, porque eu tinha feito uma enquete sobre perguntas de cortisol para que fizessem pra gente. Uma delas é a respeito do como que o sistema endócrino e o sistema psíquico interagem para regular o cortisol. O que você fala, assim, de uma melhora do cortisol aí na sua parte da psique? Depois eu... Justamente, na parte da psique, para poder equilibrar ali, primeira coisa, acaba que entra na parte da psique, mas entra naquela parte da indicação das coisas. São sono, alimentação e processos terapêuticos mesmo. Não adianta, eu não tô falando de processo terapêutico porque isso é muito individual para cada um ali dentro, né? Mas assim, é individual, todo o tratamento é personalizado. Justamente. Mas precisa existir. Tem que existir. Você concorda comigo? Porque assim, porque muitas vezes as pessoas falam pra mim, olha, eu indico muito a terapia, né? E a pessoa fala, mas o meu hormônio, o meu cortisol tava ruim, ele está adequado agora. Será que se passar um tempo eu não vou melhorar sem precisar fazer a terapia? Por isso que eu tô reforçando essa pergunta para você, entendeu? A pessoa sã, ela continua mente a sã, terapia para continuar se mantendo ali. Sã, então isso aí eu acho que já resume bem a situação. Tudo que nós temos ali em fator positivo no dia a dia sofre um desgaste. Nós sofremos o desgaste natural do corpo com a idade, com a correria, com a nossa vida, aquilo ali nos desgasta. Uhum. Então a terapia, na verdade, ela é um processo que ela não deve nunca ser cortado. A pessoa tem que ter o seu terapeuta ali e estar sempre em contato com o seu terapeuta. Aquilo ali é diário, aquilo ali é vitamina D da mente da pessoa. Então ela precisa daquilo. Então... questão que ela vai desequilibrar? Com certeza. É claro, eu sempre falo assim, que as pessoas têm, da mesma maneira que tem eu atendo muita gente, como você sabe, de fora do país, né? E como eu tenho uma prima na Irlanda, eu tenho muitos pacientes na Irlanda. E veio uma pergunta assim, será que eu não vou ficar dependente de uma certa medicação que foi prescrito lá para ela, que ela não passou bem? Daí eu peguei e falei pra ela, olha, tem horas que você vai ter que ir pra medicação. Você não pode pensar, vou depender disso, por isso eu não vou tomar. É a mesma maneira a terapia. Se eu tiver errada, porque eu não sou terapeuta, tá? Você me corrige. Mas as pessoas têm um medo de iniciar terapia. Eu tô falando do lado de cá, sim, como profissional, e quem escuta essas pessoas que chegam, né? Tem medo de iniciar a terapia e ficar dependente de mais um tipo de tratamento. Justamente. Eu tenho uma resposta. Eu sempre falo assim, que da mesma maneira que você tem o mecânico do seu carro que você confia, que você tem, no caso das mulheres, manicure, cabeleireiro, que a gente confia, geralmente é a mesma pessoa por anos a fio. Você não precisa, depois que você fecha aquele quadro pelo qual você procurou a terapia, mas você sabe, igual você falou, vai
acontecer uma coisa ou outra, a gente vai desregular. Não, eu não vou fazer terapia uma vez na vida e vou falar, consertei o resto da humanidade, tá? Então, mas eu sempre falo, você vai fazer esse trabalho, mas depois, qualquer coisa que aconteça, é mais fácil você apertar um parafuso que todos os outros, né? Então, você tem a quem você procurar, você tem a quem recorrer. Se eu tiver errada, você me corrige, tá? Mas é um medo que é muito claro, é muito óbvio nas pessoas. A questão da terapia, elas são níveis ali. Terapia, psicanálise, que trabalha com a questão do consciente, os vários processos de psicoterapia, são níveis ali que, por exemplo, é o autoconhecimento que vai ser te oferecido. Autoconhecimento de si mesmo. Ou seja, quanto mais você se conhece, mais, na verdade, você não vai deixar de ter problemas, mas vai conseguir passar por aquilo ali com mais tranquilidade. E às vezes nem resolver tanto, porque eu sempre falo, a coisa às vezes se resolve sozinho. O problema é a nossa ansiedade, o nosso processo ali, que acaba causando um balão naquilo ali, né? Naquele processo. Então, quanto mais você conhece você tem um controle sobre isso, a terapia ela não vira um vício. Por quê? Porque você sabe o que você vai precisar buscar. Você entendeu? A pessoa, por exemplo, ela tem um vício em medicação, por exemplo. Tem pessoas que se não tomar tantas gotas de um Rivotril, por exemplo, ali, não consegue dormir. É óbvio. Ela tá combatendo apenas os sintomas, mas a causa do processo não procurou. Então, o que acontece? Aí aquilo vicia, porque sem aquilo, a pessoa já pensa de manhã, não, hoje eu vou dormir 10 horas. Condicionado. Isso. Chegar a tal hora, eu preciso daquilo ali para ter uma boa qualidade de sono, eu vou fazer isso, então aquilo é incluído ali. A terapia não. A terapia você resolver o problema, você dá tempo a si mesmo, você vai ter o autocontrole de você, e na hora que as coisas começarem a desandar, você fala, opa, peraí, tô entrando num processo de ansiedade severa, eu acho que eu posso estar entrando em depressão, tá tendo coisas ali que eu não estou conseguindo enxergar da melhor forma, porque aquilo é meu. Então o que eu preciso? Eu preciso voltar para terapia para poder achar o meu centro ali e caminhar. Então é essa que é a questão de não ser o vício, porque você já se conhece. Agora, medicação não. A pessoa usa justamente e fica viciado naquela medicação ali, porque o processo terapêutico dela tá falho. Porque se ela nem se conhece, ela não sabe do potencial que ela tem de resolver os problemas dela, combatendo apenas ali o processo que você acabou de falar aí, que é os sintomas, né? Daquilo ali. Então, tudo que nós temos conhecimento de nós mesmos, igual, por exemplo, eu tô com a gripe. Eu sei que eu preciso tomar, às vezes, uma medicação ou alguma coisa ali para poder estar bem, para poder ficar bem ali. Mas não é porque eu vou ter um espirro ou vou ter alguma coisa que eu já tenho que ir ali e falar, não, vou pegar aquilo ali porque eu acho que eu já tô entrando em gripe. Então, é justamente esse processo. O processo de vício tá ligado ao descontrole do equilíbrio da psique e não ao controle dele. Quando você tem equilíbrio, você sabe da medicação que precisa tomar na hora que precisa tomar e do porquê. E assim a mesma coisa é justamente a psique. Entendeu? Então não precisa se preocupar que ninguém vai viciar na verdade, o que eles perguntam sempre não é nem o vício, mas é a dependência, você tá entendendo? Será que depois... É lógico, se a pessoa está em desequilíbrio, ela vai ter os seus medos. Justamente. Tá? Isso é óbvio, né? É da mesma maneira que quando as pessoas falam assim, será que eu tô fazendo um tratamento, por exemplo, de hipotireoidismo, e ele é crônico, é um problema crônico. Fala, eu posso tirar? Eu falo, não, você tá repondo hormônio, não é remédio. Então, você não pode tirar, porque senão você não vai ficar bem, tá? Então, é isso que eu queria que você falasse, porque as pessoas têm, essa fala pra mim é todo santo dia em consultório, entendeu? O autoconhecimento é uma benção, a pessoa começa a se conhecer, começa a ver com mais facilidade as coisas que estão cometendo ela ali de uma melhora, automaticamente as coisas vão se clareando, ou seja, ela tem noção do que ela precisa buscar e do que ela não precisa buscar. O que é o excesso, o que é o excesso e o que é o equilíbrio. Então,
é a mente, uma mente equilibrada, uma mente serena, uma mente em paz, ela resolve todo o problema. Falando assim de cortisol, o que seriam pelo menos duas queixas ou dois sintomas que quando a pessoa chega para você, chega para uma prática terapêutica, que ela te fala, que você já fala, tem um gancho no cortisol. Quais são essas duas? Ansiedade e compulsão alimentar. Entendi. São as principais aí. E na verdade é o carro-chefe aí, né? Principalmente hoje tá todo mundo ansioso. Sim. Mas não quer dizer que tem um processo a ver com cortisol. Mas Sim. Ninguém trata ele. Sim. Então, de todo jeito, na hora que você vai ver a questão do cortisol, de toda forma ele tá desregulado. Vai ser raro um que já tá lá com problema. Que ele é resposta, né? Que vai olhar que ele tá normal. Em endocrinologia, dois pontos que a gente pode falar é o seguinte: é um cansaço que a pessoa fala, é um cansaço que mesmo que eu durma o final de semana inteiro, entendeu? Eu não descansei. Você já liga a sua antena. Justamente. E outra coisa, depois das 4 horas, porque daí as pessoas, no caso da endocrinologia, né? As pessoas, é porque eu tô cansada, é porque eu tô trabalhando muito. E sim, tá todo mundo meio nessa pegada, né? Mas quando ela fala, chega entre 4 e 5 horas da tarde, se eu deitar no chão do escritório, eu durmo, tá? E geralmente ainda fala assim, olha, eu tenho esse sono de arrebentar entre 16 e 18, 19 horas, eu posso até dormir. Ou também não dormir, porque eu não tenho essa possibilidade. E chega à noite, o meu sono some. Essas duas questões, esses dois relatos dentro da endocrinologia, é muito comum que seja cortisol. Que seja o problema do cortisol. Então a gente já fica assim, já começa. Eu tenho até o costume de brincar, eu falo, olha, não sei o número que vai dar, mas você quer que eu escreva aqui o que vai vir que não tá muito bom? O cortisol é o típico hormônio dentro da endocrinologia que existe uma fala hoje em dia até muito engraçada que fala hormônio demônio, né? O cortisol é o típico, que é um demônio quando o negócio não tá bom, né? E tem uma outra pergunta que veio pra gente, como o estilo de vida moderno tá influenciando tanto que agora todo mundo dosa o cortisol, né? Na sua opinião e na sua prática profissional, me dá três pontos aí do estilo de vida moderno que faz o negativo, né? A parte do negativo. Ou tá muito alto ou tá muito baixo, qualquer um dos dois, mas que tira o cortisol do sistema Justamente. de regulagem. Olha, o trabalho em excesso, principalmente à noite, tá? Essa questão toda de ficar, principalmente hoje em mundo informatizado, né? Que nós vivemos aí. O celular... então aquela questão de não dormir de fato também, principalmente, você deita, o ideal era colocar o telefone ali do lado, já desligar o telefone para poder ter a gente fica ali mais um tempo, aquela coisa toda, a tela, a iluminação, aquilo tudo ali são efeitos que começa a degradar um processo, né, do bom funcionamento da questão do cortisol. Práticas, apesar de hoje nós vivemos aí num mundo onde nós temos muita informação sobre prática física, o que fazer, toda essa questão toda ali. Prática, você fala atividade física mesmo. Atividade física, a prática da atividade física. As pessoas, pelo fato dessa correria, elas sempre fica se auto-sabotando. Não, eu não vou porque eu tô cansado, aquela questão todo meu cansaço mental. Então, apesar de nós estarmos aí numa época em que as pessoas estão procurando, né, a atividade física, mas virou uma coisa vaga, entendeu? Ou seja, a falta disso degrada também esse processo, causa um efeito negativo. Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer também só uma caminhada ou uma questão toda ali, mas tem outros fatores, outros tipos de atividade física. A gente fala muito da questão da academia,
usando em termos de enrijecimento, de força, todo esse processo aí. Porque hoje eu sempre falo, toda prática de atividade física ela é positiva. Porém, dependendo da pessoa que já passa dos 40 anos, ela precisa de uma prática de força, de questão ali de enrijecimento muscular para poder ter uma melhor qualidade de vida. Sim. Não somente ali caminhar, fazer toda aquela questão, não. Então ela precisa sair do conforto e ir pro desconfortável para ter essa questão da melhora. E alimentação, não preciso nem falar, né? Apesar de hoje também a gente, quem olha na internet, sabe fazer comidas um pouco mais equilibradas, né? Com menos sal, com menos açúcar, toda aquela questão toda ali, a parte de vamos dizer ali, de fast food, vamos dizer assim, muita gordura. Então são esses 3 fatores: a alimentação, a atividade física e o excesso de trabalho, principalmente à noite. Ok. Bom, aqui já a pergunta que veio foi mais para a parte endocrinológica. O que o excesso do cortisol ocasiona a nível cerebral? Porque eu também trabalho com neuromodulação. Sim. E se eu não controlo ele, até mesmo trabalho de neuromodulação, que é a praia que você está entrando. E você já viu que se não controlar ele, acontece um equilíbrio, mas não é tão bom quanto poderia Justamente. Ser. E o que acontece? Hoje, a gente tem vários tipos de demência. A gente fala tudo demência, coloca-se o nome Alzheimer, mas tem outras classificações. Para ser Alzheimer, eu preciso de placa beta-amiloide. Placa beta-amiloide não é produzida se não tiver problema no cortisol. Então, não é nenhuma coisa indireta. É função direta o estrago que o cortisol faz ao cérebro com futuramente Alzheimer. Isso aí é fato, não tem mais o que a gente acha, ficar nos achismos, já tem estudo científico, já tem comprovação, a gente já encontra a placa beta-amiloide. Então, teve essa pergunta e eu achei muito importante colocar ela aqui. E outra coisa, a história do quem fez como eu sou assim, campeãzíssima de vestibular, né? Eu fiz vestibular com fé e coragem. Gastei 2 anos para entrar na faculdade, fazendo vestibular, cursinho, essas coisas. A história do deu branco, em qualquer prova, principalmente provas, né? É quando o cortisol se eleva demais. A gente tem você vai falar disso melhor do que eu, a gente tem uma estrutura a nível cerebral que chama amígdala, né? E a parte mais sensível de uma memória. Inclusive memórias que foram traumáticas e eu não quero lembrar, o cérebro envia para lá, né? E a história do deu branco. O nervosismo foi num patamar que acabou esquecendo por causa... porque me perguntaram sobre o que faz no cérebro, é efeito do cortisol também. Então, por isso que se fala, é um dos 4 cavaleiros do apocalipse de verdade, não é brincadeira, né? É isso mesmo que acontece com o danado do cortisol. E levando agora para uma coisa que não é bem... Você falou que eu falei ontem de cortisol e adrenalina, né? Porque os dois são produzidos já na mesma glândula. Ainda que não no mesmo lugar, mas na mesma glândula. Esse mesmo cara que a gente estava falando agora do estudo, que fala que das 10 principais causas de estresse na humanidade, na atualidade, o primeiro é dinheiro e a profissão... ele falou ano passado que nós estamos viciados em adrenalina. Por quê? Nós produzimos adrenalina desde a época das cavernas. Vou olhar lá para fora para ver se o dinossauro não tá ali perto, tá? Então, o que acontece? É para que a gente tenha pequenas descargas de adrenalina ao longo do dia, mas pequenas mesmo. Um susto, alguma coisa, o acordar de manhã, o pôr o pé fora da cama é uma pequena descarga. Só que com o que a gente está vivendo, as descargas estão ficando grandes. E graças a Deus, tem aí uns 6 a 7 meses, a gente está conseguindo fazer o exame, as catecolaminas sanguíneas, né, que dosa adrenalina, noradrenalina e dopamina. E você tá vendo, ou adrenalina altas, muito, muito altas, nem tá acontecendo tanto, mas mais as baixas. Por quê? Por causa do excesso do uso, porque nós estamos viciados em adrenalina. Então, nós também podemos ficar viciados em cortisol, ou seja, acostumei viver no talo.
No limite. No limite. E se não tiver assim, parece que as coisas não estão acontecendo. Daí são onde a gente começa a entrar e fazer ciclo viciosos em sistemas parecidos na vida. Às vezes a pessoa até fala assim pra mim, sempre o que me estoura eu fico gripada quando eu tô mais estressada, eu fico gripada 5 vezes. Em 2 meses, 5 vezes eu tava gripada. Você vai ver, o danado do cortisol tá sinalizando pro cérebro, porque na verdade, não que eu não fiquei doente, mas são sinais de alerta. E esses sinais de alerta o cérebro tá mandando pro corpo. Então isso acaba se repetindo, né? Agora essa é pra você. Como que a psicanálise pode ajudar uma pessoa a identificar gatilhos emocionais que elevam o cortisol? Gatilhos emocionais que elevam o cortisol. Olha, a psicanálise ela já trabalha com o inconsciente, tá? Ela é o inconsciente ali, ou seja, a pessoa tem aquilo, mas ela talvez não tenha conhecimento de onde vem aquilo ali. Então tem os mecanismos, tá? Que são usados para identificar ali. Aquilo ali não é vamos colocar assim, não tem mais ou menos uma regra, né? Vamos dizer ali de identificação. Você vai ter um diálogo ali com o paciente, e o paciente vai ou não, ou com o tempo ali, te jogando as questões de trauma. Na verdade, os gatilhos estão relacionados a traumas. Tá? Então, o que acontece? A fala do terapeuta para o paciente que vai identificar esses gatilhos. Então não tem uma conduta ali, o que não é. Entendi. É a fala, é o processo. Do que ele for falar, você já nota automaticamente, porque o corpo fala. Já nota automaticamente ali que existe determinados gatilhos ali que mostra que o cortisol tá lá em cima ou tá lá embaixo. Ok. E finalizando aqui, existe algum medicamento ou suplemento que ajude a regular o cortisol? Olha, medicamento já é você que você já adora, né? Já essa parte. Você fala adora, você acha que você sai com uma lista de 10 fármacos da minha consulta. Mas consegue saber os melhores, tá? Os melhores para resolver o problema. Agora, questão de suplemento. Vamos colocar ali, ó, primeira coisa, não vamos falar primeiramente em suplemento, vamos falar em alimentação. Primeiramente é melhorar a alimentação, suplementação vem depois. O que é suplementação? É o que a alimentação não está conseguindo te dar, você vai e coloca mais. Justamente. Então fazer uma boa alimentação, retirando gordura em excesso, açúcar em excesso. Os excessos, né? O sal em excesso, mas também não é completamente aquilo ali. É proibido. Não é 8 ou 88. Não. O problema é que é o seguinte, o brasileiro, eu já comentei isso com você, eu lembro quando começou-se mais o uso do ômega 3, tem uns 16 anos, se falava 2 gramas dia, né, 2 cápsulas dia. O que aparecia de gente no pronto-socorro, nessa época eu atendia pronto-socorro, totalmente, ou com diarreia, ou com estômago ruim. O que você tá fazendo, criatura? Eu tava tomando 6, porque se 2 é bom, 6 é ótimo, entendeu? Então, não é porque quando a gente fala assim, você vai ter que fazer uma dieta, alguma coisa assim, a pessoa só pensa em água e alface. Entendeu? Justamente. Não pensa que você pode ter coisa muito boa sem passar perrengue. Justamente. Gente, o carboidrato é vida. É vida, ele é necessário. Inclusive, vai ali controlar. Pelo amor de Deus, modera aí, porque você tem diabético na área. Mas vai controlar os níveis justamente de açúcar no sangue. Só que nós temos alimentos que têm alto índice glicêmico e baixo, né? Mas é o que eu falo da questão. Suplementação, nós temos creatina, glutamina e vários outros aí que inclusive tem o whey protein, toda essa questão que vai suprir a necessidade. Então tá ligado à suplementação, tá ligado à alimentação, tá? Por que nós já falamos o que é o suplemento? Suplemento é só para combater a falta. Às vezes a pessoa tá malhando, tá ali, tá treinando, aquela coisa toda, fazendo atividade física, mas tá faltando a vitamina D. A vitamina D também vai entrar como um suplemento ali. Foi ótimo você falar isso, até pra gente deixar um gancho aqui, que a gente acha
tá? Que o básico, vitamina B12, C, D, etc., Sim. que eu repus uma vez, que eu tomei uma vez no ano, e aquilo vai durar no meu organismo 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente esquece que isso se gasta. Por isso, hoje em dia, se fala cada vez mais em suplementação, porque muitas vezes, só na alimentação, a gente não consegue extrair. Ué, não vamos longe. Como você mesmo abriu sobre os teus exames, você é uma pessoa que se alimenta bem. E tinha faltas estrondosas. Principalmente de vitamina D. Tá, então o que acontece? É o meu consumo. Eu, como diabética, se eu não suplementar a vitamina D, esquece. E doses, as minhas são doses um pouco mais altas. Porque não chega no mínimo necessário pelo gasto orgânico. E a vitamina D, nesse sentido, é a alegria do organismo. Né? Porque é neuroproteção. É pré-hormônio, é neuroproteção, então. Vai ajudar em tudo. Então complica, tem outras coisas também, né? Nós falamos aí do potássio, né? Do magnésio, né? Eu falo que o magnésio tinha que colocar na caixa d'água. Justamente. Eu acho que até vitamina D e vitamina C também. Também seria uma boa. Então, assim, não existe regra. Vamos sintetizar a situação aqui. Boa alimentação. Engraçado que tudo na vida hoje, independente do assunto que nós trazemos aqui em pauta, é justamente a ligação da alimentação, da atividade física, ou seja, de viver uma vida de modo mais saudável, né? Uhum. Tirando os excessos, que o pessoal fala assim, mas por causa disso eu não vou poder comer uma pizza, não vou poder comer um hambúrguer, não vou poder comer uma coxinha com fritura, né? Um refrigerante aí e tudo mais. Gente, olha, na verdade eu penso o seguinte, equilíbrio. Eu não posso falar aqui porque aí vai virar uma questão toda de uma polêmica, porque refrigerante nunca faz bem, a pizza nunca faz bem, realmente não faz, mas também não vamos ser aqui hipócritas para falar lógico, que ninguém vai sair com os amigos, ou às vezes não vai tomar um vinho, ou alguma coisa assim. Então é sempre mantendo aí o organismo hidratado, muita água, vai beber, beleza, toma bastante água também, não é que vai tirar ali os colaterais daquilo, mas vai amenizar os efeitos, vai poder ajudar na recuperação posterior, que a pessoa vai passar por aquilo ali. Comeu em excesso, no outro dia segura mais, já vai entrar para atividade física, segura mais aquilo ali, porque nós também não podemos deixar ali tem pessoas que falam, mas viver é se abster disso. Não, na verdade não é se abster disso, porque eu sou dos anos 80, você passou aí pelos anos 70 e 80 também, então você sabe que nós vivemos aí com as alegrias que nós tivemos com os nossos pais, os nossos amigos, aquela questão, eu até brinco assim que hoje 70% não faz amigo consumindo leite num bar ou num restaurante, né? Às vezes tem o álcool envolvido ali. Então a questão, gente, é manter o equilíbrio do processo. O organismo não foi feito para ter álcool ali dentro de hipótese nenhuma. Claro, tem as medicações que contêm a dosagem de álcool, principalmente homeopáticas, né? Sim. Mas aquela questão do excesso do álcool, o organismo não foi feito para ter excesso de gordura, para ter excesso de açúcar, para ter excesso de sal, para ter excesso de álcool e vários outros excessos. É por isso que existe aí a diabetes, existe a pressão alta, né? Do consumo, nós falamos aí que é a hipertensão. Sim. Então tudo tem equilíbrio. Que também é contra o hormônio que controla a aldosterona, que também vem da suprarrenal. Justamente. Então todos os assuntos que forem abordados, o equilíbrio vai ser o tanto físico como mental e o alimentar vai ser o ponto-chave para poder resolver todos os nossos problemas, porque as pessoas não entendem isso. Sente alguma coisa, mas eu vou no médico, vou lá no consultório da Rosana, a Rosana vai passar ali tudo que eu preciso ali. Mas não muda o estilo de vida. Ou seja, quem que vai resolver meu problema é só a medicação. Sim. Não é o estilo de vida mas que eu preciso realizar. Aí você tá falando o que é a pílula mágica, né? Que é muito comum nas consultas, numa clínica, no consultório de endocrinologia. Mas, assim, o que eu quero que a gente finalize aqui por hoje é o seguinte: tudo isso, porque quando a pessoa já está mal, até falar nesses controles para ela é difícil de absorver, mas é que tem como. E muitas vezes não vai ser só, aliás, nunca é, né? Ou só o medicamento, ou só a terapia. Se ela fizer um pouco de cada o resultado vai ser melhor
do que um pouco de um só. Não, eu vou tomar 4, 5 fármacos diferentes, daí vai ser melhor que um só. Ou terapia eu vou fazer uma vez por semana, eu vou fazer 3, porque daí eu melhoro mais rápido e passo por isso. Então, de novo, a gente cai na mesma analogia da coxa de retalhos. Quanto mais diferentes os tecidos da coxa de retalho, ela fica mais bonita. Então, assim, porque quando você pega alguém, você também nesse mesmo tema, que ele tá muito, muito desiludido ou muito desesperado, é difícil. Você sabe muito bem disso. Uhum. E quando tem esse descontrole hormonal, então é mais difícil ainda. Parece que é um paciente que ele não é mais endócrino, que ele é um paciente psiquiátrico. Justamente. De tanto que ele tá fora. Mas na verdade tem a ver com a questão hormonal. Exatamente. Né? A questão hormonal ela desequilibra tudo ali, ó. Exatamente. Então para que as pessoas saibam, tanto as pessoas mais leigas como quem gosta dos assuntos hormonais, que tem como haver esse controle. É fazer uma análise para saber o que está acontecendo e onde a gente vai atuar. Justamente. Aquilo vai amenizar ali os Sim. efeitos. Às vezes a pessoa nem tem aquela necessidade ali de... Porque isso aí a pessoa acaba caindo até em consultório psiquiátrico, Sim, tá? sim, Por causa da questão hormonal. Principalmente a mulher, você sabe disso. Sim. Então é o controle disso. Tem alguma coisa errada? Beleza, ó, tô assistindo esse podcast. Não, eu notei que já foi falado ali dos níveis de cortisol, baixo e alto... de alguns sintomas, algumas questões, principalmente às vezes questões hormonais. Eu tô dessa forma, então talvez eu preciso procurar um profissional para poder ver o que eu tenho ali de fato. Sim. E como que tá. Sim. E na verdade vai procurar mesmo que alguma coisa ou outra tem. Se já faz aí mais de 6 meses aí que a pessoa não procurou nada e tá passando por uma vida intensa, aí pode ir lá procurar lá que já tem alguma coisinha que precisa ser reposta. Sim. Então isso é isso que precisa ser feito. Então, bom, nosso podcast hoje a gente termina por aqui. E vamos pedir pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, justamente. Né? Eu sou a doutora Rosana Oliveira, o Instagram é doutora Rosana Oliveira. Vai estar também vai estar o endereço do YouTube, o direcionamento e... Da clínica tá lá também? Tá, seu profissional, né? Também gente, tá. Então também tá da Clínica Orienta também. Tá? Ela não fala, não, eu tenho que falar pra ela, mas a Clínica Orienta tá lá, viu? E o meu o meu nome é Douglas Fernando, né? Então aí pra quem não me conhece, aí eu sou realmente psicanalista, psicoterapeuta. Não deixem lá de seguir lá as minhas redes sociais, que é @DouglasF_psico. E é isso. Também os nossos estão todos no canal do doutora Rosana Oliveira do YouTube. Então os nossos podcasts lá. Deixa eu te contar um negócio. Tem como cortar essa parte? Fala. Então é isso. Meu nome é Douglas Fernando. Me sigam lá nas redes sociais. @DouglasF_psico. Né? E vamos aí, segue. Vai ter os assuntos lá, né, Rosana? Tem o YouTube, sim, igual você falou. E a próxima... vai ser mais outros assuntos aí que nós vamos trazer. Talvez lá no Instagram a gente faça uma enquete para saber justamente qual assunto que mais vai chamar a atenção. O que o pessoal tem mais vontade ali de saber, desmistificar e outras coisas. Exatamente. Ali, né? Então é isso. Foi um prazer estar aí com todos vocês. Até a próxima. Nos sigam.